Qual foi a novidade do último treino? Deu para sentir um time que vai estrear contra a Sérvia? Os dois últimos treinos da seleção foram táticos. Tanto é que o Tite até no primeiro dia ele não permitiu que a gente filmasse o treino de bolas paradas defensivas. A gente conseguiu ficar ali acompanhando, assistindo e depois reportando tudo em formato de texto, mas ele não permitiu que a gente filmasse para não ter essa geração de imagens. E aí ontem, que foi o último treino aqui em Turim, foi totalmente fechado. A gente conseguiu assistir só os primeiros 15 minutos ali, aquecimento, a roda de bobinho, o começo de um treino físico e depois foi rua. A gente foi despejado aqui do CT da Juventus. E nesses 2 dias ele trabalhou questões táticas do time e a principal observação que a gente pode fazer a respeito desses treinamentos foi que o Lucas Paquetá ele não está treinando nas posições que ele jogou mais habitualmente aqui na seleção, que é como meia central e também como ponta pela esquerda, um meia mais ofensivo jogando pelo lado esquerdo. A maior frequência de jogos dele pela seleção é nessas posições, mas ele não tem treinado nessa posição, ele tem treinado como segundo volante, que é uma posição em que ele também já jogou na seleção, que o Tite gosta e acredita que ele tenha potencial para desenvolver. E ele treinou nessa condição, que é como se fosse disputando vaga com o Fred, disputando vaga com o Bruno Guimarães, com o Everton Ribeiro. Então a tendência é que a gente tenha um jogador que é considerado um meia ofensivo, quase um atacante na seleção brasileira, jogando mais recuado, jogando de volante. O que significa que é uma tendência de uma formação mais ofensiva nessa preparação para a Copa do Mundo. Lembrando sempre que ainda tem 4 treinamentos, né, para ser realizados em Doha, no Catar, e o Tite até agora não treinou um time titular, ele não escalou um time titular. Ele tem misturado titulares e reservas para fazer essa preparação. Ele gosta dos embates de titulares com titulares, tipo um exemplo assim, ele gosta que o Danilo enfrente o Alexandro nos treinamentos, que os dois tenham as jogadas de enfrentamento, porque ele gosta que os caras se desenvolvam no melhor nível possível ao longo dos treinamentos. Então, os treinos aqui tiveram times misturados, e a tendência é que a gente só veja time realmente escalado para enfrentar a Sérvia na semana que vem, justamente aí no Catar, viu, Dona? Ele testou essa formação, Neymar no meio e aqueles 3 ataques que muita gente pediu, né? Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Testou sim, Domi. No primeiro dia de treinos táticos, ele dividiu o time em 2, né? O elenco em 2 times, e um dos times tinha essa formação ofensiva, sim, com Neymar, Rafinha, Vini e Richarlison. Ele inverteu bastante o Richarlison com o Gabriel Jesus e com o Pedro, mas a base foi essa. Já ontem, que foi o treino fechado, mas para brasileiro não tem nada impossível, então os torcedores que estavam aqui na porta do CT da Juventus, eles encontraram uma frestinha entre os espaços, entre as grades do CT, e o pessoal filmou tudo que aconteceu no treino fechado do Tite. Então, Maravilhoso. e ontem o Antony substituiu o Rafinha. Então, essas duas formações foram trabalhadas na seleção brasileira. Como eu disse, não é um time titular, porque se a gente observar a defesa, por exemplo, ela não tinha Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, que é o quarteto que tem sido ideal nos jogos do Tite, que provavelmente vai ser o quarteto titular na Copa do Mundo. Era um quarteto mexido, que tinha o Bremer e o Alex Telles, porque os outros 2 titulares estavam na outra equipe para ter os enfrentamentos, como eu falei anteriormente. Então, é mais ou menos por aí. Então, foi testado sim esse ataque com esse quarteto aí, Neymar, Rafinha, Vini e Richarlison. Também foi testado com o Pedro, também foi testado com o Gabriel Jesus e também foi testado com o Antony no lugar do Rafinha ontem.